Bataranga yenge heyo wei no hula wei unga haya wei yo wei hira oyo wei. Os povos originários desde sempre foram uma mensagem muito clara, um recado vivo que até hoje não chegamos a entender muito bem. De uma certa forma, eles nos dizem há muito tempo que não há sentido em viver em um lugar sem sentir-se parte dele, sem estabelecer um vínculo com a sua face viva, natural. Conheci um desses povos, devagarinho, de pessoa em pessoa, em encontros provocados pelo acaso. Um dia caiu nas minhas mãos uma fita de VHS que continha um ritual, o ritual do Kikikoi, dos Caingangue do sul do Brasil. Era um documentário produzido em 1995 por antropólogos das Universidades Federais do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, em parceria com um antropólogo canadense chamado Robert Crepeau. O vídeo mostrava o passo a passo de um ritual dedicado aos entes falecidos ao longo daquele ano. O Kiki é um ritual dos mortos. Envolve choro, riso, reza, dança e celebração. Certa vez ouvi alguém relatar que um povo perde sua identidade em duas situações. Uma, quando deixa de falar a própria língua, e outra, quando deixa de celebrar. Essas duas ausências, a da língua e a da celebração, são apagamentos. Esquecimentos graduais que vão empurrando lentamente uma comunidade para a margem, onde nada mais é familiar e o sentido de coesão se desfaz. E neste lugar tomado pelo esquecimento, em breve não haverá mais comunidade. Em 1998, conheci o antropólogo Rogério Rosa, um dos realizadores daquele documentário. E o Rogério se tornou uma ponte que conectou todos os personagens dessa história. E os anos que se seguiram se tornaram uma aventura de ampliação de sentidos e percepções de uma outra ordem de realidade. A morte é uma metáfora. Representa o mundo interior das comunidades humanas. É a forma como elas refletem o mundo em que vivem. Em suma, é a forma como elas se veem diante do mistério que é viver. O ser humano vive entre o espanto e a imaginação. Ele transmuta aquilo que o assombra. Precisa disso, porque viver não basta. É imprescindível imaginar. Porque, no final das contas, morre-se. E precisamos dar um sentido a essa finitude. E isso é naturalmente sagrado para todos. Portanto, não duvidemos do entendimento que cada um tem daquilo que para todos é um território pleno de mistério, queiramos ou não. O povo Caingangue não morre, ele ancestraliza, ou seja, vai para uma nova condição, o Numbé, o mundo dos que partiram. O ritual do Kiki é uma celebração dos que partiram, implica em recordar, homenagear e chorar pelos que não estão mais presentes. Bem, mais ou menos. Se por algum motivo o Kiki deixar de ser realizado, os que partiram não partirão, pois a passagem para o Numbé se fecha. Eles ficam então numa posição intermediária, nem aqui nem lá. Não descansam e nessa condição entre dois mundos transitam. Sem o Kiki, o elo fundamental da ancestralidade se rompe. A ponte entre os espíritos ancestrais e os que permanecem vivos vai se desfazendo e a cultura sofre um lento silenciamento. O Kikikoi de 1995 foi fruto de um esforço conjunto de indígenas e da comunidade científica para registrar uma celebração que estava caindo no esquecimento. Aconteceu na terra indígena do Chapecozinho, em Xanxerê, no outono. 3 dias e 3 noites. Dias de preparar o Kiki, a bebida fermentada, sagrada, no tronco de um grande pinheiro que se integrou à celebração. Noites ao redor do fogo, de reza, cantoria, choro e riso.
Durante a noite, é preciso ficar perto do fogo, pois os espíritos não gostam do fogo. Preferem ficar perto do tronco, esperando o quiqui fermentar. A primeira e a segunda noite são contínuas. A terceira acontecerá só 2 meses depois, que é quando o quiqui estará pronto para ser consumido. Então o terceiro fogo, na terceira noite e a derradeira reza. O amanhecer, a visita à casa dos falecidos e ao cemitério, onde seus corpos cansados repousam. E, enfim, o retorno ao grande pinheiro deitado, que guardou zelosamente a preciosa bebida. Fecha-se então o ciclo. A vida seguirá. Não há tristeza agora. Então se dança, se bebe, muito, tudo, até o anoitecer de um mundo renovado. Não vi nada disso, só assisti, muitas e muitas vezes, na companhia do Rogério e do Fábio Torres, um outro apaixonado pelas tradições ancestrais. Dessa experiência tomada de empréstimo, mas vivida diretamente pelos antropólogos, surgiu Caingangue Ecrê, a grande compilação da sabedoria Caingangue. Resultado do encontro do conhecimento acadêmico e da sabedoria ancestral, esse CD, com o tempo, veio a se tornar uma referência para os pesquisadores da comunidade antropológica e para os guardiões da tradição Caingangue. Mas para isso se tornar realidade, faltava ainda conhecer um personagem, um professor indígena chamado Dorvalino Refei Cardoso. A partir de 2000, ele se tornou o guia que nos conduziu pelos caminhos até aqueles velhos portadores do saber Caingangue, que disponibilizaram suas vozes e memórias. E aquilo que para mim era apenas um vago conhecimento adquirido de segunda mão, tornou-se uma experiência direta de espanto e imaginação. Con phút cái tí cái tí giờ nhom phú cái tí tô hồng bơi cái tí con nhón cái tí Ni nhỏ cái tí yupi đôn phọc cái tí yupi Đặt cười với con ăn, ta thăm